Quero convidá-los mais uma vez a abrir sua Bíblia agora, no livro de Josué, capítulo 1. Vamos preparar o nosso coração para a mensagem. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu vou projetar o texto. Mas quero encorajá-lo sempre a trazer a sua Bíblia, porque o pastor gosta de dar trabalho durante a mensagem, né? E fica pedindo para você ir olhando o texto para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para você acompanhar bem a mensagem e entender o máximo que você puder aquilo que Deus nos gostaria de ensinar com uma leitura como esta. Josué capítulo 1, nós leremos do 1 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Travou. Só um minutinho, irmãos. Só para ele passar para nós. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco. Instrua, ó Deus, o nosso coração, apesar de todas as nossas limitações. Retira de nós o sono, o cansaço e a distração, e ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer aqui a lembrança 3 heróis bíblicos que tiveram reações muito semelhantes quando foram chamados para a sua grande tarefa, para a sua grande missão por Deus. 3 heróis, 3 líderes, que talvez você conheça as histórias, mas de alguma forma, esses 3 líderes, por coincidência ou não, nós já veremos se foi ou não coincidência, reagiram exatamente do mesmo jeito, apesar de terem sido grandes líderes, reagiram mostrando sua fraqueza, sua inconstância, sua insegurança, quando chamados por Deus. O primeiro líder que eu quero trazer à memória nossa é Moisés. Deus chama Moisés e diz assim: olha, vem agora, eu vou te enviar a Faraó, para que tu tires o meu povo do Egito. E Moisés olha para o Senhor, para a sarça onde Deus se revelava, e disse: Senhor, quem sou eu? Olha para mim, Senhor. Quem sou eu para tirar do Egito, para enfrentar o Faraó e tirar os teus filhos da terra do Egito? Quem o Senhor acha que eu sou? Que expectativa é essa que o Senhor tem sobre mim? Só faltou dizer: o Senhor está maluco de pensar uma coisa dessa? Um outro herói, mas que reagiu de maneira muito similar a Moisés, foi Gideão. O Senhor
apareceu por meio do seu anjo, o anjo do Senhor, aparece a Gideão e diz: Gideão, vai nessa tua força e livra os filhos de Israel dos midianitas. Afinal de contas, não sou eu que estou te enviando? Vá na tua força, Gideão. Gideão suspira, olha para si e olha para Deus. Olha como é que ele começa. Ah, Senhor meu. E é engraçada essa expressão no hebraico, porque é uma expressão assim de deboche. Senhor, ah, Senhor, com o que eu vou livrar Israel? O que eu tenho nas mãos? A minha família é a mais pobre de Manassés, que é a tribuzinho menor. E eu, o mais fraco, o mais frágil, o caçula da casa do meu pai. Com o que o Senhor quer que eu livre Israel? O Senhor está maluco? O terceiro herói, que da mesma forma respondeu, foi Jeremias. Jeremias, quando foi chamado por Deus, Deus disse assim: Jeremias, antes que você nascesse, eu te consagrei profeta. Antes que tu viesses a nascer, eu te vi, e na tua madre, na barriga da tua mãe, eu te ungi. E Jeremias olha bem para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança, não tem jeito. Ao ponto que o Senhor disse: não digas, não passa de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E o que eu disser para tu dizeres, tu falarás. Moisés, Gideão, Jeremias. E há outros, em toda a história bíblica, homens que, como muitos de nós, talvez, têm medo de assumir novos compromissos, medo de assumir novas responsabilidades, medos de recomeçar algo, talvez por um fracasso lá atrás, medo de corresponder aos desejos e aos desafios ou às oportunidades que o próprio Deus coloca diante de nós. E esses medos são diversos. Talvez a pessoa pergunta: será que eu vou ter tempo para isso? É uma forma da gente esconder o nosso medo. Não, eu não sei se eu vou ter tempo. Medo de se organizar, de não se organizar e, por conseguinte, não conseguir. Ou então, medo de correr riscos. Quando penso: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Medo do fracasso, não é? Medo de não corresponder às expectativas. Ou ainda, medo de se frustrar no futuro, por não se achar digno. Pessoas que pensam assim: eu não mereço isso. É melhor eu nem dar o passo para frente. É muito para minha responsabilidade. Eu não mereço. Ou ainda, aqueles que têm medo de perder o controle das coisas. Quando ele pensa: será que vai dar certo? E aí o medo de que não dê, de que surja o inesperado, de que as coisas se desviem do foco e que ele ou ela não consiga controlar a situação. Gente, eu fico surpreso como há pessoas que se desesperam, que se preocupam quando o inesperado aparece. Parece que o mundo vai cair. Meu Deus, não podia sair isso. E a gente perde a perspectiva de que a vida é dinâmica, que nem tudo pode ser calculado. Não é? Eu sei que para construir um prédio, eu preciso disso, disso e daquilo. Uma obra, mesmo assim a gente pode falhar nos cálculos. Mas naquilo que se concerne à vida humana, o inesperado faz parte o tempo todo. E as pessoas ficam com medo de perder o controle. Todos esses medos, eu imagino, estavam no coração de Josué, quando Jesus aqui, o Senhor, foi falar diretamente com ele. Josué tinha um grande desafio. O desafio de fazer aquele povo herdar toda a terra que o Senhor prometeu. O desafio de liderar aquele povo. O desafio de fazer aquele povo permanecer longe da idolatria, próximo de Deus. Mas o desafio também de proteger aquele povo. Porque afinal de contas, havia uma série de inimigos em torno
de Josué e daquele povo de Israel. Inimigos mais poderosos, mais fortes, mais rápidos do que inclusive o povo de Israel. E Josué tinha o desafio de traspassar, não é? Atravessar o Rio Jordão, que já era um problema natural. O Rio Jordão só podia ser atravessado num determinado lugar dele, onde se passava um atrás do outro. O exército inteiro, para atravessar o Rio Jordão, ele precisava pegar uma vazante do rio, onde ele procurava passar um atrás do outro, e consequentemente se tornaria alvo fácil dos exércitos inimigos. Ele tinha um desafio geográfico, ele tinha um desafio motivacional, ele tinha o exército inimigo que era muito maior e muito mais forte do que aquele povo. Ele tinha o desafio de substituir Moisés. Já pensaram nisso? O grande profeta de Deus, o homem que falou com Deus face a face, está morto. Agora, Josué tem que assumir o desafio. E deve, sobretudo, ser o homem responsável por fazer aquele povo assumir os compromissos que eles tinham e dar bom testemunho aonde quer que eles fossem. Deixa eu dizer algo para você. O desafio de Josué é o mesmo desafio que você e eu temos todos os dias. O desafio de sermos fiéis a Deus num mundo cercado por idolatria. O desafio de sermos fiéis a Deus e dar bom testemunho acerca do que Deus fez na nossa vida, apesar de todas as dificuldades, que não são mais geográficas, mas às vezes dificuldades sociais, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, porque o nosso coração luta contra esse testemunho que naturalmente a gente precisa dar. Nós temos os mesmos desafios de viver neste mundo sem nos amoldar com os costumes deles. O mesmo desafio de Josué. E eu imagino que você, quando percebe esses múltiplos desafios, talvez tenha medo de assumir novos compromissos, novas responsabilidades, novos desafios, ou até mesmo corresponder a novas oportunidades. Como os irmãos sabem, né? Eu sou professor, também trabalho com educação. Mas muitos dos irmãos aqui trabalham no porto, na indústria, no comércio, enfim, na saúde. Todos nós, não importa o ramo de trabalho, todos nós temos o desafio que Josué também teve. E nós somos chamados a superar esses medos e começar bem todos os projetos que o Senhor coloca à sua frente. Por isso, nesta noite, ó Jeremias aqui, ó, fora de lugar. Parece até esse pastor não sabe mexer com essas coisas direito, né? Mas o tema dessa noite é esse. Todo começo exige coragem e disposição. Essa é a tônica da fala de Deus com relação a Moisés, a Josué. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é que para que o meu coração consiga corresponder com coragem e disposição aos começos de oportunidades que Deus naturalmente nos coloca ao longo deste ano, eu preciso crer e confiar no Senhor. E isso é muito claro no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5 do nosso texto. Preste atenção nisso. A pergunta que eu me faço: da onde Josué tiraria coragem? Se o nosso coração naturalmente tem medo, se eu não preciso fazer esforço para que eu procure não me envolver com as coisas que Deus coloca no meu caminho, da onde Josué tiraria forças, coragem e disposição? Só tem um lugar, só tem uma fonte, e essa fonte é o Senhor. Deus já começa dizendo a Josué assim: Josué, preste atenção, Moisés morreu, mas eu quero que você, Josué, passe este Jordão, e lembre-se que todo lugar onde você pisar será seu, porque como eu vos prometi, eu vou cumprir.
Em outras palavras, meus irmãos, Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus está relembrando a Josué esse amor poderoso que ele tem, ao ponto de prometer algo a um humano e corresponder àquilo que ele prometeu. Deus veio ao seu encontro. Josué, ninguém vai poder te resistir, não é porque vocês são fortes, mas é porque eu estou com vocês. Eu não te deixarei, eu vos fortalecerei, eu vou caminhar ao vosso lado. Não te mandei eu? Tudo que eu prometi a Moisés eu não cumpri. Você por acaso não viu essas promessas? Você não identificou ao longo da história tantos milagres com os quais esse povo passou? Saiba de uma coisa, Josué, eu os amo. E esse amor que eu tenho por vocês é tamanho que a única coisa que eu peço é que vocês confiem em mim. Mas confiem em mim com a fé que eu mesmo dou a vocês. Creia em mim. Espere em mim, confie em mim, porque quem fez essas promessas fui eu, o Senhor. Por isso, creia, que se o mesmo Deus te colocou um desafio à frente, é o mesmo Senhor que há de lhe acompanhar. O mesmo Deus que lhe abriu uma oportunidade, é o mesmo Deus que há de lhe suprir as suas necessidades. O mesmo Senhor que lhe colocou diante de si uma enfermidade, é o mesmo Senhor que há de acompanhá-lo durante todo o tratamento. Nós precisamos crer nisto, esperar por isso, porque isso é a dimensão prática do amor de Deus por nós. E é isso que Deus está oferecendo a Josué, uma convicção desse amor poderoso que veio ao nosso encontro. Foi nesse sentido que lá no Salmo 44, o autor escreve: Senhor, por amor de Ti, somos entregues todos os dias. Entregues a quê? As lutas dessa vida que não são nada fáceis. Mas o Salmo 44 continua: mas nós persistimos, Senhor, nós não nos entregamos, nós vamos à frente. Porque esta convicção é o Senhor que nos dá. É uma convicção de que Deus nos ama, de que os nossos inimigos não nos resistem, não porque eu sou bom, não porque eu tenho força em mim mesmo, mas porque eu os persigo, não um desejo meu, mas eu procuro identificar sobretudo a vontade de Deus para a minha vida. O versículo 9 do Josué capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, é um versículo muito interessante para eu terminar esse aspecto da confiança em Deus. Porque o próprio Deus diz assim: não te mandei eu? Eu estou contigo. O que está escrito? Por onde quer que andares. Engraçado. Eu já vi essa fala em algum lugar na Bíblia. Alguém já repetiu isso. Quem? Quem já repetiu isso? Jesus já repetiu isso. Quando ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sozinhos. Até mesmo quando nós erramos, o Senhor acompanha. Ele não aprova, mas Ele acompanha. E é este Senhor que, ao nos acompanhar, nos fortalece para que a gente tenha toda a condição possível para dar a volta e caminhar segundo a sua vontade. Quer ver um exemplo disso? Lembre-se de Pedro. Pedro negou Jesus, mas foram estas convicções, a convicção sobretudo do amor de Jesus por ele, que o fez, em Atos capítulo 13, ter toda a convicção e coragem para dizer: importa não agradar a homens, mas sim a Deus. Esta convicção forte no coração, esta coragem para enfrentar o mundo inteiro, é fruto da fé e da confiança neste Senhor que nós servimos. Todo começo exige coragem e disposição, mas para isso eu preciso, você precisa, todos nós precisamos crer e confiar no Senhor. Segundo aspecto, para isto eu preciso amar e servir o meu próximo. Se você estivesse lendo esse texto sozinho, o que você acha que seria a parte mais importante desses 9 versículos? Qual é a parte mais importante?
Vai, nem precisa de muito esforço, eu já falei isso 10 vezes hoje. Qual é a expressão mais importante? Ser forte e corajoso. E por que essa é a parte mais importante? Porque é uma ordem. Deus dando uma ordem a Josué. Regrinha de leitura da Bíblia. Todas as vezes que Deus dá ordem, grifa. Grifa que é importante. Ordem não se discute. E qual é a ordem de Josué? Não te mandei eu ser forte e corajoso para quê? Versículo 6. Para quê? Para que tu faças este povo herdar a terra que eu prometi sob juramento, debaixo de juramento, dar a quem? A seus pais. Qual é a proposta de Deus para Josué? Fazê-lo se tornar um grande general, um grande líder, mas um grande líder que esteja disposto a lutar pelas suas causas? Não, pelas causas dos outros. Preste bem atenção nisso. A grande liderança de Josué se fez, porque ele não lutou por si, ele não lutou por si mesmo, em absoluto, mas para fazer o outro herdar a terra que sob juramento Deus prometeu dar a seus pais. Coragem e disposição é fruto de um coração que ama o outro, que ama o povo, que ama as pessoas, que se presta a servir, a se colocar à disposição, que pensa no que está ao lado, que abre mão de si mesmo, que se dedica ao outro. É muito similar ao amor dos pais pelos seus filhos. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Acho que eu já contei isso aqui. Não sei se já contei isso aqui. A gente vai ficando velho e vai esquecendo até as ilustrações. Mas com 7 anos de idade a minha mãe tinha, acho que 1,50 no bolso. 1,50 ela foi à padaria. E ela precisou escolher entre a caixa de leite das crianças e o maço de cigarro. 1,50 era a caixa de leite ou o maço de cigarro. Naquele dia minha mãe parou de fumar. Graças a Deus, né? Porque senão estaria desnutrido. Essa disposição, eu sei que ela estaria se fazendo mal, mas o fato é, ela abriu mão de si, pelos filhos. E é isso que Josué estava aprendendo aqui, que um verdadeiro líder, um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira mulher do Senhor, é aquela e é aquele que olham para as circunstâncias, que pensam em si, é evidente, porque naturalmente a gente pensa em si mesmo. Aliás, tem até um versículo que é muito mal interpretado, ame o próximo como a ti mesmo. Aí o pessoal diz assim, não, porque primeiro eu preciso me amar para amar o próximo. Você não entendeu o versículo, querido. Ame ao próximo como você já ama a si mesmo. Ninguém precisa se amar, isso é natural. Eu nunca vi alguém dizendo, ai, eu não me amo, ó vida, eu vou amar o outro. Não, se você que já não se ama, você nem sabe o que é amor. Mas naturalmente, todo coração se ama. Mas o amor ao próximo é algo desenvolvido. Não é algo que brota. E é por isso que Moisés estava lembrando. Sabe o que isso significa? Significa fazer como eu ouvi um comerciante uma vez falando. O comerciante diz assim, eu não vou fechar a minha loja para não prejudicar os meus funcionários que ganham muito menos do que eu. Eu já ouvi isso de um comerciante crente. Ele optou em permanecer no prejuízo para não mandar funcionários embora. Pensando no outro. Ele falou assim, eu já tenho muito. Aliás, o dono de uma indústria. Eu conheci um ex-milionário. Um homem que já foi dono de siderúrgica. Mais de 2.000 funcionários em Minas Gerais. Guaxupé. E ele disse assim, Luiz, eu resolvi abrir falência, mas eu paguei todos os funcionários. E eu preferi ficar no prejuízo. Porque é melhor tirar de mim que tenho muito, do que tirar deles que não tem nada. Você tem noção do que é ser ex-milionário? Não, porque ninguém foi, mas... Ou se foi, não sei, né? Vai ver se já foi. Mas eu conheci esse homem e eu vi como era difícil para ele. Como era difícil, porque tem coisa... A primeira vez que ele foi andar de ônibus, na vida, ele foi com um Rolex de ouro no pulso esquerdo. Não tinha noção do que era assalto.
cuja realidade é completamente diferente. Mas um homem com caráter, com princípio cristão. Não é assim com os missionários? Gente, vocês já ouviram falar dos irmãos morávios? Conhecem a história dos irmãos morávios? Quem conhece? Meia dúzia. Os irmãos morávios no século XVIII entenderam da parte do Senhor que o desafio que eles tinham para as suas vidas, eram 2 irmãos, era abrir mão de tudo e vir para o Caribe pregar o evangelho para quem era negro. Não sei se vocês sabem, no Caribe do século XVIII havia muitos escravos comprados da África para a economia de cana-de-açúcar. E eles entraram em contato por correspondências seria o equivalente ao Sindicato do Comércio. E o Sindicato do Comércio foi muito categórico e disse o seguinte: nós não recebemos missionários no Caribe. Sabe o que esses homens fizeram? Se venderam como escravos. Eles abriram mão de tudo, da família, dos amigos, de tudo, para que pudessem vir anunciar o amor de quem os alcançou primeiro. Vocês têm noção do que é isso? É esse o desafio de Josué. Josué, tu farás herdar este povo. Não é o seu problema que é mais importante, Josué, mas é o outro. A motivação que nosso coração precisa para obter coragem, para obter disposição, vem da percepção de que nós devemos servir o outro. Há tantos irmãos neste país, há muitos de nós aqui, tenho certeza disso, que ganham mal, que trabalham em condições insalubres nos seus respectivos trabalhos, mas que permanecem. Conversei com um médico essa semana, ele disse: Luiz, é uma briga no hospital. O obstetra faz de tudo para a criança não morrer dentro da barriga. O pediatra faz de tudo para que a criança não morra fora da barriga. O serviço público está cada dia pior. Mas lá ele estava por anos, no entendimento de que era papel dele. Irmãos, todos nós fomos chamados para uma grande missão, fora da igreja também. O seu trabalho é uma ferramenta de serviço, e o nome do Senhor será conhecido e glorificado quando a igreja naturalmente viver essa realidade fora das 4 paredes. Aí você pensa assim: mas eu já sou aposentado. Ué, depois que a gente vira Jaque, já que você está aí sem fazer nada, tem muito mais o que fazer, não é? Se voluntaria a servir alguém, vai bater papo nos asilos de velhinhos, vai visitar as crianças, se dedique a obras de misericórdia, mas sirva ao seu próximo. Ore com seus vizinhos. Às vezes você está cansado, não dá para sair muito de casa, a idade lhe pesa. Eu tenho certeza que se você se prontificar a orar com seus vizinhos, já vai ser de grande ajuda. Porque todo começo exige coragem e disposição. Para isso eu preciso crer, confiar no Senhor. Eu preciso amar, servir o meu próximo. E por fim, eu preciso servir a mim, superar, vencer a mim mesmo. Como eu lido com uma igreja diferenciada? Vou perguntar de novo. E eu sei que vocês são diferenciados, vocês estão aprendendo, olhando a Bíblia e os detalhezinhos do texto bíblico. Detalhes fundamentais para a interpretação do texto. Se você observou o versículo 6, como é que é a ordem do Senhor? Ser forte. No versículo 9, a ordem aparece de novo: ser forte e corajoso. E no versículo 7, como é que aparece? Ser forte e o quê? E muito corajoso. O que é que mudou? O que é que mudou? Isso aqui mudou, ó. Muito corajoso. Vocês acham que Deus, na sua infinita sabedoria, na hora que Ele mandou Josué redigir a Bíblia, Ele colocou esse muito acidentalmente? Evidente que não. Deus tinha uma intenção. O versículo 7 diz assim: Josué, ser forte e muito corajoso. Para quê? O versículo diz: para fazerdes, o que é que está escrito lá? Para teres o cuidado de fazer, segundo a lei,
tudo o que meu servo te ordenou. Sabe o que isso significa? Eu preciso ter força e coragem para confiar em Deus e crer nele. Eu preciso ter força e coragem para fazer o outro herdar a terra, servindo o outro. Mas eu preciso ter muita força e muita coragem para obedecer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu preciso ter muita força e muita coragem para vencer a mim mesmo. Porque lutar contra os povos da terra é necessário. Lutar contra o meu coração, que por vezes não crê, é necessário. Mas lutar contra eu mesmo, contra o meu coração, comigo que não usa armas, mas que usa sentimentos contra mim mesmo, isto sim é difícil. Difícil é a gente se vencer. Isso é difícil. Difícil é a gente pensar assim: puxa vida, eu fui ignorante de novo, eu não quero ser mais. Mas eu fui. Eu preciso mudar isso. Difícil é eu pensar: puxa vida, fui linguarudo de novo, eu preciso aprender a calar minha boca e eu não consigo. Isso é difícil. Difícil é eu treinar os meus olhos para que ele pare de olhar sistematicamente o que ele não deve olhar. Difícil é eu segurar a minha mão, esta que eu levanto para adorar a Deus, mas que também, se eu puder, uso-a para meios escusos, meios ilícitos. Difícil é dominar o nosso próprio coração. E é por isso que, para dominar o nosso próprio coração, Deus dá uma instrução muito específica. Você quer vencer a si mesmo? Você quer se dominar? Você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer andar nos estatutos do Senhor? O versículo 8 é a chave para isso. E o versículo diz assim: não cesses, não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. Meditar não é ficar lá. Não. Meditar não é se esvaziar de si mesmo. Meditar é se encher da palavra de Deus. Meditar é decorar texto bíblico, sabia? Meditar é você fazer esforço para entender um versículo por dia e obedecê-lo. Isso é meditar. É você ficar lá: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite. Não cesses de falar e ir se enchendo da palavra, de tal maneira que quando a palavra for abundante e você pensar num palavrão, o versículo virá à sua mente e você lembrará: não cesses de falar do livro da lei, não dos palavrões. Esquece o palavrão. Difícil é praticar tal coisa. Porque meditar e deixar de falar, gente, é se encher da palavra de Deus. Agora, enquanto você estiver longe da palavra de Deus e passar muito tempo com ela fechada, enquanto você não tiver prazer de ler essa palavra de Deus, ao contrário, não meditar nela e basear as decisões da sua vida nos seus sentimentos e não no que ela diz, enquanto você viver de acordo com os seus desejos, com isso que você deseja para si, com seus prazeres, e não usar a mente de Cristo para lhe ajudar a tomar decisões, enquanto você deixar sua Bíblia fechada, ao invés de deixá-la aberta e a ler diariamente, você não vai ter coragem, nem disposição, nem força alguma para fazer a vontade de Deus. Por isso, você jamais será bem-sucedido se a palavra de Deus não estiver dentro do seu coração. E por favor, bem-sucedido aqui não é que você vai ganhar moto no shopping para amar. Às vezes isso acontece, mas isso não é ser bem-sucedido. Bem-sucedido não é ganhar muito dinheiro, não é ter tudo o que você espera e sonha, mas ser bem-sucedido é ser aprovado por Deus, por ter um coração que o ama. Ser bem-sucedido é ver as pessoas que você ama debaixo do caminho do Senhor. Ser bem-sucedido é ter a convicção poderosa de que o amor de Jesus já te alcançou e de que nada neste mundo pode te afastar dele.
Ser bem-sucedido é ter as realidades espirituais à sua frente e ter o discernimento de conseguir identificar isso. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ter o corpo que você deseja, ter a fama que se espera, ter rapidez de dinheiro na conta bancária, mas é ter Deus, sobretudo o Senhor Jesus, caminhando contigo. É por isso que o Salmo 119 diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ah, como eu amo a tua lei, Salmo 119 ainda, ela é o meu prazer todos os dias. E o Salmo 119 ainda, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Irmãos, lembra de Moisés? Teve medo. Lembra de Gideão? Teve medo. Lembra de Jeremias? Teve medo. Mas confiaram no Senhor, serviram o seu próximo e venceram a si mesmos. Estão hoje registrados em Hebreus capítulo 11 e 12, como heróis da fé. Porque não tendo visto o Cristo que nasceria, eles creram no Cristo e foram salvos por Ele. Nós temos um privilégio maior do que Moisés, do que Gideão e do que Jeremias. Nós conhecemos a palavra de Deus que veio até nós, que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós conhecemos o Jesus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de começar uma boa obra na sua vida, aquele que é capaz de salvar o seu coração de si mesmo, aquele que traz o Espírito de Deus sobre a sua vida. Nós conhecemos a palavra de Deus, e é por isso que no Senhor nossa batalha não é em vão. No Senhor nossa batalha já tem a vitória garantida, e em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Quero convidar a nossa equipe de louvor para que nós respondamos a mensagem do Senhor com esta convicção, irmãos. Não é uma noite para que a gente saia daqui derrotado, pensando: ai Senhor, eu estou muito aquém. Mas é uma noite para que a gente saia daqui motivado: Senhor, eu estou aquém, mas o Teu Espírito Santo habita em mim. Eu tenho toda a condição que o Senhor me deu para crer mais, para servir melhor e para me superar, para vencer a mim mesmo na força do Senhor. Não é por força, nem por poder, diz o Espírito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.